Amados, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos como objetivo, neste primeiro trimestre de 2021, trazer aqui em nosso canal do YouTube pequenas reflexões sobre o tema da lição da Escola Bíblica Dominical de Adultos, primeiro trimestre. Cada semana queremos trazer uma lição. O tema da lição da CPAD trabalha neste trimestre, então, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós temos a nossa primeira lição que fala sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo nos é apresentado e o textuário está em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz para nós: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Sendo assim, nós queremos, juntamente com os nossos irmãos, trazer essa reflexão. Você que puder caminhar conosco, com certeza todos nós seremos edificados e você vai nos ajudar a manter de pé a nossa proposta. Independe de quantas pessoas vão acompanhar conosco do início ao fim, o que nós queremos é sermos edificados. Eu aqui e os nossos irmãos aí do outro lado que nos honram acompanhando essa proposta em que nós temos. Lembrando aos irmãos que quando fala Espírito Santo, às vezes nós atrelamos já de cara Espírito Santo com batismo, com pentecostalismo. Nós queremos já, por lição, irmos definindo para nós melhor essa grandeza da pessoa do Espírito Santo. Na primeira lição, nós queremos trabalhar então dentro da proposta que nós precisamos saber, sobre a pessoa do Espírito Santo, entender sua divindade, a sua personalidade e seus atributos divinos dentro da grandeza do Deus eterno. Lembrando que ele é Deus, dentro dessa grandeza, Deus único em sua essência, subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem a sua deidade absoluta, e essa deidade absoluta nos revelado nas Escrituras, em vários textos, inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele vai mostrar para nós ali a grandeza do Ide, em Mateus, ele vai dizer: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas são apresentadas ali no livro de Mateus. Nós também temos a personalidade da pessoa do Divino Espírito Santo. Mas ele é uma força... Não, ele é Deus. Sendo Deus, ele tem personalidade, ele tem intelecto, ele tem emoção, ele tem vontade e muitas outras qualidades. Diz o texto sagrado para nós, quando Paulo vai escrever sobre os dons espirituais de 1 Coríntios, que é ele que distribui os dons. Então, para fazer isso, somente uma pessoa. E também o texto sagrado que nós vemos no texto áureo vai dizer para nós não entristecermos. Para entristecer é somente uma pessoa. Então mostra para nós que o Espírito Santo pertence à grandeza da Trindade. Ele é Deus. Os seus atributos, tanto os atributos comunicáveis como os incomunicáveis, metafísicos ou naturais, estão aí sendo revelados para nós. As Escrituras mostram que o Espírito Santo, ele é Deus na sua grandeza, ele sabe todas as coisas, ele é onisciente, ele tem a eternidade consigo e ele também se revela a nós dentro do plano da salvação. O Deus grande, o Deus trino, revela nas três pessoas para nós dentro do plano da salvação. Sendo assim, nós vamos perguntar sobre a pessoa do nosso Cristo e Jesus, o Salvador. O Espírito Santo, dentro da proposta da Trindade, das três pessoas, eles são pessoas distintas, mas subsistentes em um único Deus, certo? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não podemos confundir as pessoas. Inclusive, nós temos a relação na expressão intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade em uma
só pessoa, habitando-se na grandeza do grande Deus. Tem aquele famoso versículo que nós conhecemos, que Jesus vai dizer que o Espírito Santo me glorificará. Aí nós às vezes entendemos que a função do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Mas nós precisamos entender que quando ele fala ele me glorificará, dentro da grandeza da obra da redenção. Pois se existe na grandeza do Deus eterno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são um único Deus. Se os três são um único Deus, os três podem ser adorados. Não tem erro algum em eu glorificar ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Faz parte da grandeza do Deus Trino. Então, não tem problema nenhum eu compreender essa grandeza aí da pessoa do Espírito Santo. Ele é Deus. Sendo assim, quando eu chego na igreja e falo glória a Deus na igreja, eu estou dando glória a quem? Se é a Deus, é ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Sem dúvida alguma, eu estou enaltecendo a grandeza do nosso Deus. O credo, dentro da declaração de fé de Atanásio, diz que tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Então, eu preciso compreender essa grandeza e dar glória ao Deus Trino Todo-Poderoso. Lembrando que o Espírito Santo, ele é consubstancial com o Filho. O que isso quer dizer? Que ele é da mesma substância, ele é da mesma essência. Jesus disse que quando ele for, o Pai dará outro Consolador. Quando ele fala outro, ele está dizendo outro da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. Não é inferior, é igual, né? Dentro do plano da salvação, a revelação divina trouxe o Filho para morrer por nós. E o Espírito Santo para estar conosco, para estar em nós, nos guiando até o grande dia da redenção. Então, o Divino Espírito Santo, ele age e vai continuar agindo. Ele sempre agiu no mundo de forma visível desde a criação. Nós temos o livro de Gênesis, que diz que o Espírito de Deus, nós conhecemos, né, se movia sobre a face das águas. A ação do Espírito Santo aí está desde o início na ordem cósmica do universo. Então, nós vemos que o Espírito Santo, ele atua nas coisas naturais também do dia a dia. No caminhar, nós vamos ver essa ação soberana. E ele atua no plano divino da salvação. É ele que conduz a história da redenção por meio da nação escolhida, por meio da nação de Israel. Nós vamos ver sempre a pessoa do Espírito Santo agindo, e é ele que convence o pecador, ele que vai ter este primeiro contato com o pecador, para ele conhecer, para ele receber a Jesus como Salvador. Na vida humana, sempre o Espírito Santo vai estar atuando na grandeza do Deus eterno. Sendo assim, meus queridos, nós precisamos entender isso e compreender que a plenitude do Espírito Santo, ela precisa ser alcançada por nós, e a plenitude do Espírito Santo, ela envolve em todas as esferas de nossa vida de experiência, tanto emocional, física e religiosa, com propósito específico. Eu e você precisamos compreender, e nós vamos trabalhar, vamos refletir, vamos alimentar um pouco mais essa grandeza da pessoa do Espírito Santo em nossos dias, porque às vezes nós nos permanecemos tão alheios a isso e queremos viver um cristianismo tão mecânico, tão formal, tão litúrgico, que nós esquecemos a grandeza do Divino Espírito Santo. E às vezes, né, nós usamos o termo, eu sou pentecostal, e aí no pentecostal já penso no movimento, mas não quero compreender a pessoa responsável pelo movimento. Então, dentro do movimento sobrenatural, eu preciso compreender que existe a pessoa do Espírito Santo agindo na minha vida, agindo na igreja, agindo em nós. Então, nós vamos compreendendo que estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Eu tenho que ter essa calma, essa grandeza da compreensão da pessoa do Divino Espírito Santo.
Você, meu irmão, que vai caminhar comigo, se puder compartilhar, se puder se inscrever no canal e nós juntos trabalharmos esses dias com o propósito de crescermos em Cristo, nós com certeza seremos edificados. Que Deus possa abençoar mais e mais a tua vida.